Eu digo a vocês hoje, meus amigos, ainda que nós encontremos dificuldades de hoje e de amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho de um dia esta nação, ela se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais. Essas palavras fazem parte do famoso discurso I Have a Dream, do pacifista e ministro batista Martin Luther King Jr., pronunciado na Marcha de Washington, em 1963, que reuniu cerca de 250 mil pessoas na capital americana. Mês que vem se completam 50 anos do assassinato do Dr. King, líder expoente na luta pelos direitos civis dos negros americanos. O período escravagista já havia acabado nos Estados Unidos, com bastante força aí de atuação de Abraham Lincoln. Todavia, a liberdade ainda era um sonho a ser concretizado naquela nação, no mundo, em diversos locais. Liberdade. Difícil de definir. Provavelmente muito mais difícil ainda de experimentar. De um modo geral, esse termo está relacionado com a ausência de limitadores ou restrições, ao agir desimpedido, autônomo. A liberdade ela é discutida desde a política até a filosofia, da economia, sociologia, da física, matemática, da biomecânica, as artes, enfim, a lista segue. E, claro, liberdade também é discutida dentro do contexto teológico. Liberdade. Você já se sentiu preso por algo? Por alguém? Existe hoje, talvez, algum relacionamento, algum vício, alguma doença, algum acontecimento do passado, alguma pressão familiar, algum medo, alguma circunstância externa, alguma limitação pessoal, alguma má escolha que te oprime. Particularmente, eu tenho a sensação de que, constantemente, a nossa liberdade ela está ameaçada. Desde aspectos muito simples até aspectos mais complexos da nossa existência. Um exemplo que pode parecer bobo, mas eu me sinto amarrado por uma circunstância familiar. Minha irmã hoje mora em Aveiro, Portugal. E por um literal oceano de circunstâncias, eu não consigo dar um abraço nela a hora que eu quero. Ou a hora que eu preciso. Daí eu fico pensando, às vezes há pessoas que nós amamos, que estão do nosso lado, que vivem debaixo do nosso teto, e que não há nenhum limitador geográfico, financeiro e nem de agenda para nós, mas devido a barreiras de outras esferas, a gente também se sente limitado a dar um abraço. Quando a gente quer, ou quando a gente precisa. O que significa liberdade? E como que ela se torna real na nossa vida? Homens como Martin Luther King lutaram por isso. Liberdade. E o objetivo da nossa série é ajudar a gente a refletir um pouquinho nessas questões, não só relacionadas com a opressão dos negros americanos, esse fato histórico que celebra-se esse ano, em virtude do aniversário do assassinato do Dr. King, mas em todas as esferas da vida. E a ideia é para que a gente olhe para dentro e a gente faça essa pergunta honestamente. Eu sou uma pessoa livre? Olhe para dentro. Não precisa provar para ninguém nada. Não precisa dizer para quem está do seu lado, apenas para o indivíduo que você vê no espelho.
Tente responder essa pergunta honestamente, olhando dentro do fundo dos seus olhos e diga: eu sou uma pessoa livre. Liberdade é algo real na minha vida. No início eu citei um trecho pequeno da fala de Martin, de uma verdade que é considerada como auto-evidente. Todos os homens são criados iguais. As palavras do Dr. King nos transportam para o início da palavra de Deus. Você reparou? E é de lá também que a gente vai começar a meditar no início dessa série sobre o que significa o princípio da liberdade. Se você abrir a sua Bíblia para começar a ler, na busca e no anseio de procurar a primeira menção sobre liberdade, provavelmente a sua primeira parada vai ser em Gênesis 2, versículo 16. E nós vamos ler agora 2 versos. O 16 e o 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Apesar da maioria das traduções em português da Bíblia aparecer esse livremente aqui, essa expressão, ou esse advérbio, melhor dizendo, ele não aparece no original hebraico. Esse livremente foi colocado aí na tentativa de traduzir uma expressão idiomática, que é difícil traduzir mesmo, no texto bíblico, que é essa expressão aqui, akol tokel. Estranho, né? Isso significa, literalmente, comer, comerás. É um verbo repetido de 2 modos diferentes. Ou seja, a frase ficaria mais ou menos assim: de toda árvore do jardim, comendo, comerás. Trata-se de uma duplicação do verbo. É um recurso literário usado muitas vezes no texto hebraico. E ele quer enfatizar o lado positivo da proibição. O que a gente está vendo aqui é uma proibição, uma limitação, uma ordenação. E a gente vai falar mais disso para frente. Mas a ideia é: você não comerá de um, mas você vai comer livremente de todas. Existem muitas opções. Existem inúmeras opções. Na verdade, existem todas as opções. Só existe uma opção a qual você não vai comer. Apesar do termo não aparecer, o conceito de liberdade está inserido. E por isso, a maioria das traduções vai inserir exatamente esse advérbio, livremente. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor esse contexto de liberdade que aparece aqui nessa expressão, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho em outros detalhes envoltos nesses 2 versos. Primeira coisa, a gente vai tentar perceber quem é aquele que está falando. No versículo 16, no início, diz que "e o Senhor Deus lhe deu esta ordem". Ou seja, quem está falando é Deus no texto. É o Criador que está falando. E não é a primeira vez que ele fala. Ele já falou várias vezes no texto. De fato, a Bíblia começa com Deus falando. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. E aí no versículo 3 de Gênesis 1, vai dizer que Deus fala. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, esse Criador que está falando lá em Gênesis 2,16, aqui nesse texto nosso de referência, ele já falou antes. E todo o relato da criação, na verdade, é baseado na fala de Deus, nas palavras de Deus. E o que acontece é que Deus fala e as coisas surgem. Deus liberta o que nada era por meio da palavra.
As coisas estavam esperando serem libertas. E elas vão ser libertas pela proclamação do Criador. A luz não existia. E ela passa a existir depois que o Criador pronuncia. Luz, exista. A terra não existia. A porção seca não existia. Até que o Criador fala, apareça, porção seca. A relva não existia. As árvores não existiam. Até que o Criador ordena que elas apareçam. Então elas são libertadas. Então elas passam a existir. Deus ordena e a criação obedece. E ao obedecer, a criação existe. E isso nos reporta para o próximo aspecto do texto, que é o mandamento. Deus é quem fala, mas ele não fala qualquer pronunciamento. O texto literalmente diz que é um comando, uma ordem que é dada, um mandamento, que segue o padrão que a gente acabou de falar de Gênesis 1. A palavra, o comando de Deus é aquilo que vai gerar vida a partir desse padrão do relato anterior. Primeiro, porque Deus é a fonte de toda vida. Segundo, porque a palavra que sai da boca de Deus gera vida para quem obedece. Terceiro, por causa da relação textual com a árvore. Ele fala aqui de árvore, né? E a árvore, no relato do Gênesis 1, é a primeira obra da criação a quem Deus concede a capacidade de produzir vida. No primeiro dia, ele organiza o tempo, separa luz de trevas, cria dia e noite. No segundo dia, ele separa águas de águas, e ele começa a organizar o espaço. E no terceiro dia, ele faz com que a porção seca apareça, e nesse terceiro dia também, ele ordena com que a relva apareça, e é a primeira vez que ele menciona com que algo da criação vá produzir vida. Ele fala, apareça a relva, apareça árvores que vão dar frutos, que vão dar sementes, que vão dar novas árvores, que vão dar novas sementes, segundo as suas espécies. Ou seja, é a primeira obra da criação que pode produzir vida. E por que a ordem de Deus está relacionada com a vida também? Um outro fator é o contraste do máximo que é oferecido com o mínimo que é restringido. Essa é a pauta da ordem. Há um contraste aqui. Eu te ofereço o máximo e eu te limito o mínimo. Há quem defenda que ser livre é fazer o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, sem qualquer embaraço. Ou seja, nessa compreensão, liberdade e lei caminhariam em sentidos completamente opostos, diametralmente opostos. Se a liberdade caminha para cá, a lei está caminhando para o outro lado, elas não se convergem. Mas será que essa tese realmente é válida? É possível a vida sem leis? Você teria coragem de sair de casa se não houvesse leis de trânsito? Onde você descesse na portaria do seu prédio e simplesmente passasse um cara de moto descendo as escadas. Na hora que você saísse do elevador. Você sairia de casa se não houvesse leis de trânsito, seja a pé ou de carro. Você visitaria restaurantes sem controle da vigilância sanitária? Visitaria, eu digo, para comer. Não é só para dar um oi. O que seria dos esportes? O que seria da música? A gente ouviu aqui jazz. O que seria da música? Sem regras, sem pautas. O que seria da comunicação, se não houvessem leis? O que seria da segurança pública, se não houvessem leis? A vida sem leis da física, sem leis da química, sem leis da biologia, é possível haver vida sem tudo isso? É possível para você ser livre para dormir a hora que você quiser, quando o seu vizinho se sente livre para ligar o som naquela altura, às 2 da manhã? Não. Bem, segundo Gênesis, liberdade e lei, na verdade, estão intimamente ligadas. Intimamente ligadas. Curiosamente, puxando essa menção do Dr. King, que vai lembrar
que todos os homens foram criados iguais, quando a gente vai descobrir as primeiras menções do contexto de liberdade na Bíblia, ela aparece justamente dentro de um contexto de uma ordenança. Curioso, né? De fato, ouvir e obedecer a palavra de Deus é experimentar vida. Essa é uma base do ensino do Gênesis. A liberdade está em obedecer. Entretanto, no verso 17, acrescenta uma advertência a essa ordem. Não é só uma ordem que é dada. Diz o seguinte, que da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que você comer dela, certamente morrerás. E aqui esse certamente morrerás, ele aparece bem parecido com aquela outra expressão idiomática que a gente viu relacionada com o comer. Comendo, comerás. Aqui ele termina a frase literalmente dizendo assim, morrendo, morrerás. Uma espécie de poema. No dia que você comer, no dia que você for contra a palavra, morrendo, morrerás. Essa é a primeira menção de morte no texto bíblico. E aqui é morte mesmo, o termo é exatamente esse. E ele surge justamente em oposição à palavra. Faz sentido, né? De acordo com o padrão que a gente está percebendo aqui. É coerente. Se a palavra de Deus é aquilo que traz vida, quando existe a oposição a essa palavra, o que vem é morte. Infelizmente, a má notícia é que foi nesse rumo que os nossos primeiros pais escolheram andar. Em oposição à palavra. Em Gênesis 3, o inimigo de Deus, ele incorpora uma serpente e afirma para eles que eles não vão morrer nada. Que as palavras de Deus são conversa fiada. E ele os convence de que o Criador não era assim tão bom. Não. Conversa. Deus não quer que vocês comam, porque Ele sabe, Ele conhece, que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele. Conhecedores, experimentadores do bem e do mal. A insinuação é de que Deus experimenta o bem e o mal, então eles deveriam também usufruir disso. E ele coloca uma semente de dúvida ali na cabeça dos nossos primeiros pais, de que na verdade Deus não era assim tão bom, que a palavra dele era meio duvidosa. E acaba incitando-os a comer justo do fruto que havia sido vedado. Eles podiam comer de todas as árvores, só daquela que não, mas é exatamente daquela que eles comem. E a propósito é bom sempre lembrar que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não tem nada a ver com relacionamento sexual. Nada a ver. Era um fruto mesmo. E só um fruto. A mulher come, dá ao marido, e ambos percebem que estão nus. Eles fazem roupas de figueira para se cobrirem, taparem a sua nudez. E em Gênesis 3:8, de novo aparece a palavra. Eles ouvem a voz de Deus. Só que diferente da reação que eles sempre tiveram, diferentemente daquilo que eles sempre sentiram quando ouviam aquela voz, pela primeira vez eles sentem medo quando ouvem aquela voz, a calma voz, que sempre lhes pareceu doce, agora assustava, e eles estão aprisionados pela culpa. Culpa. Fizeram uma coisa que não deviam ter feito. Lembrança bem comum de todos nós, na época da infância, quando a gente quebra uma vidraça, deixa a caneca que sua mãe mais gosta cair no chão, estilhaça, você não sabe o que você vai fazer. Ou você estava tão distraído lá, rabiscando no seu caderno, e aí depois você começou a perceber que o sofá e tudo mais começou a ficar riscado, e aí você, pronto. E dá aquele peso, né? Só que acontece que a gente cresce e a gente faz uns rabiscos mais feios, né? A gente faz uns estragos um pouco piores. E pesa também. Pesa. Culpa. Então, no verso 9 de Gênesis 3, Deus faz uma pergunta.
Adão, onde você está? Onde você está? Nesse peso de culpa que a humanidade experimenta, nessa falta de liberdade que eles estão sentindo, nessa opressão, Deus vai atrás do homem, porque ele não ia sair dali onde ele estava para ir atrás de Deus. Deus inicia o processo de reconciliação, e é muito interessante, porque nesse processo onde o homem está se sentindo preso, onde ele está se sentindo com dificuldade de se libertar, Deus não acusa. Já reparou? Não tem. Pode procurar, não vai ter uma palavra de acusação. Só há perguntas. Perguntas. Ele questiona, faz uma espécie de juízo investigativo aqui. Ele não acusa o casal, ele não aponta o dedo, ele só faz perguntas. Porque o objetivo de Deus é levar eles a confessar o que eles fizeram. Ele podia muito bem ter apontado e falado o que eles tinham feito. Mas não é isso que ele faz. Ele faz perguntas, para que eles assumam o que eles fizeram. Alan Bridge é um falecido artista americano que criou nos anos 80 uma espécie de sistema de telefonia nos Estados Unidos, ficou bem famoso em Los Angeles, chamado The Apology Line. Era um serviço de telemarketing, onde anonimamente as pessoas ligavam para confessar suas falhas para uma máquina no telefone. O projeto já ganhou versões recentes, inclusive uma espécie até de curta-metragem foi feita baseada em cima desse experimento. E pasmem, o Apology Line recebia cerca de 200 ligações todos os dias, na década de 80. 200 ligações todos os dias. Pessoas confessavam adultério, estupro, abuso sexual infantil, até homicídios. Não tinha relacionamento esse tipo de telefonia com nenhum órgão governamental, com nenhuma instituição religiosa, nada disso. Era só uma máquina que ouvia as pessoas confessarem. Bêbados pediam desculpa pelo dano que tinham feito para suas famílias. Uma jovem soluça e se desculpa. Ela acaba de provocar um acidente no trânsito, no qual 5 pessoas morreram. E ela chorando fala, eu gostaria de poder trazer eles de volta. Desculpa, desculpa, desculpa. Carregar uma consciência pesada de erros do passado pode levar pessoas à depressão profunda, à loucura e até à morte. A culpa aprisiona. O peso do erro que não foi perdoado, que não foi aliviado. Mas o perdão, por outro lado, ele liberta. E para ser perdoado, é preciso e é fundamental confessar. E talvez por isso, esse instrumento ganhou tanta aceitabilidade e tantas ligações, porque as pessoas, às vezes, não sentiam a vontade para conversar com um amigo, com um familiar, com ninguém mais, ou ir num líder religioso, alguma coisa assim, mas elas precisavam confessar o seu erro. Mesmo que, do outro lado, a máquina nem pudesse dizer estar perdoado, mas elas precisavam confessar. Deus faz perguntas no Éden para a humanidade. E o homem e a mulher se eximem um pouco da responsabilidade, vão tentando julgar para lá, um pouco daquilo que eles mesmos fizeram, mas eles acabam confessando o erro, os dois. A mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Tentam transferir um pouco, terceirizar um pouco, mas assumem também. Assumem. E é tudo que Deus precisava, é que eles assumissem. Mesmo que não fosse assim, uma confissão perfeita daquelas, abraçando completamente a responsabilidade, mas era o que ele precisava. E aí ele começa a fazer um processo de restauração, de libertação. E esse processo, a gente vê ele claramente em Gênesis 3, versículo 15. O texto diz,
Porém, inimizade entre você e a mulher, essa é uma frase de Deus para o inimigo, mas que eles estão ouvindo. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vou pôr inimizade entre a serpente e a mulher. Por quê? Porque houve amizade, não era para ter. Entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, mas vai ser ferido. Quem é esse descendente? Essa é a primeira promessa messiânica. Esse é o proto-evangelho. Essa é a primeira menção de que um dia viria um Salvador. Um dia viria um libertador. Um dia viria aquele que iria acabar com toda a obra de opressão que tinha sido começada, iniciada pelo inimigo de Deus. E ao ouvirem tal palavra, o casal volta a sonhar novamente com liberdade. Vamos pensar. A gente leu lá em Gênesis 2,17, que a frase de Deus, havia uma advertência que dizia que no dia em que eles comessem daquele fruto, certamente, eles morreriam. O que eles estão pensando quando eles ouviram a voz e por que eles se esconderam? Deus é justo e nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Combinado não sai caro, certo? Já estava predito assim. Eles estão esperando morte, mas o que eles ouvem, não diretamente dito a eles, mas dito no contexto do que eles estavam vivendo, era: um descendente da mulher vai destruir isso daqui. Opa, peraí, descendente? Como assim, descendente? A mulher vai engravidar, vai dar tempo dela gerar um bebê, esse bebê vai crescer e vai destruir isso aqui que começou. Peraí, então, me explica melhor, porque a gente não vai morrer agora, a gente ia morrer agora, não vai? Mas, não, eu não estou entendendo, mas estou gostando. O que é isso aqui? Mas ao mesmo tempo fica aquela... Mas então, peraí, será que a serpente então estava certa? A gente não ia morrer mesmo? Então, vamos tentar entrar naquelas mentes e perceber o que eles estavam sentindo. Então, a serpente falou que a gente não ia morrer, então a gente não vai morrer mesmo, mas Deus está sendo bom. E como é que é isso? Deus tinha mentido. Gênesis 3, 21 ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o que envolvia esse processo todo de libertação. Diz assim que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Esse não é um texto que fala de algo que Deus falou, fala de algo que Deus fez. Ele tomou peles de animais e cobriu eles. O problema deles era a vergonha, né? Eles estavam embaraçados ali por causa da nudez e tentaram se tapar com folhas de figueira, mas não foi suficiente, então Deus cobre eles com peles de animais. Para que eles fossem cobertos pelas peles, teve que acontecer alguma coisa com esse animalzinho. Morte. É, isso mesmo. O que o animal tinha a ver com isso aqui? Que culpa ele teve? Que culpa ele teve? No fruto? Nenhum. O que ele fez? Nada. Mas alguém tem que pagar o preço. Eles não vão morrer, mas alguém tem que morrer. E alguém morreu para cobrir a vergonha deles. Eles não morreram no dia, mas um substituto morreu no dia. Para libertá-los da culpa adquirida por uma escolha terrível que eles fizeram. O próprio Cristo toma um animal e sacrifica esse animal. E veste o homem e a mulher com as peles deste animal inocente. Sangue foi derramado e vestes foram providas por meio do substituto exatamente naquele dia. Deus já tinha pronunciado sua palavra em alto e bom som, mas a humanidade tapou os seus ouvidos para a fala de Deus.
pode comer de tudo, de menos dessa aqui. Não, mas a gente quer comer dessa daqui, é dessa aqui que a gente vai comer. E agora um sacrifício acontece em silêncio. Deus não fala mais nada, Ele só vai e faz. Não tem discurso? Tem. Ele faz o sacrifício. Alguém sofreu para que outro alguém fosse feito livre. E essa vai ser uma premissa que vai perpassar o texto bíblico, vai perpassar a história humana. Alguém sofre para que outro seja liberto. Isso aconteceu com o Dr. King também. Patrulheiros, recuar! O que eu acho é que depois do que aconteceu da última vez, se você não se sente bem, não faz. É o que eu acho. A gente tá falando sobre isso há horas e nada vai mudar o fato de que foi uma decisão do doutor. Esse é um movimento para muitos, não é de um só. Então a escolha que fizermos tem que ser certa para todo mundo. Você sabe muito bem que não foi isso que eu quis dizer. O povo está com raiva, Dr. King. Com raiva. Eles voltaram para aquela ponte porque não engoliram o domingo. Era o nosso momento lá hoje. E você jogou fora. Eles poderiam ter fechado a estrada à nossa frente. Sem comida, água, sem nenhum tipo de suporte. Não teríamos caminhado nem 20 quilômetros. Quer dizer que era uma armadilha? Eu não sei o que era. Não tinha armadilha nenhuma. Sabe por que abriram a estrada para nós? Por causa da presença das pessoas brancas respeitáveis. Devíamos ter aproveitado isso. Porque eles não vão ficar aqui por muito tempo, não vão. Foi a decisão do Martin, já está feito. Acontece que ele tomou uma decisão muito covarde. Há 2 dias você nem queria marchar. Agora tá com raiva porque não foi como planejou? Fica frio, irmão. Sobre o que aconteceu hoje, o senhor tem que nos dizer alguma coisa. Por favor. Eu prefiro que as pessoas fiquem chateadas e me odeiem do que sangrem ou morram.
autossacrifício, se anular pelo bem do outro. Na guerra contra a injustiça, as palavras de Martin Luther King Jr. foram sua arma principal. Cada passo dado em direção à liberdade estava pavimentado por um discurso recheado de palavras fortes, acaloradas e persuasivas. Tanto as marchas silenciosas do povo, quanto o ódio dos seus inimigos eram impulsionados pelo eco interno e estrondoso das palavras do Dr. King. Mas, por vezes, como vimos, ele agia de forma silenciosa e nem sempre era compreendido. O trecho que a gente viu é extraído do filme Selma, que retrata as 3 marchas que foram feitas de Selma a Montgomery. E essa é a segunda marcha, onde eles interrompem a marcha. E ele retorna naquela decisão que ninguém esperava e que muitos não entenderam. Ele estava tentando pensar em como proteger o seu povo, que já sofria bastante de sofrimentos ainda maiores, visto quão sanguinário tinha sido a primeira marcha. Cada ser humano foi criado livre pelo Criador, mas o pecado o aprisionou. E a única saída para retornar ao ideal original é a palavra. Não apenas a palavra escrita e a palavra falada, mas especialmente a palavra encarnada. Jesus pregou e ensinou muitas vezes, mas por fim, ele foi levado como uma ovelha muda aos seus tosqueadores, sacrificado numa cruz para trazer liberdade para mim e para você. De toda opressão, de toda culpa, seja ela interna, seja ela externa. As palavras de Martin Luther King levaram uns à jornada pacífica pela liberdade, enquanto fomentou noutros ódio, que inclusive culminou no seu assassinato. As palavras eram as mesmas. As mesmas. Em uns, produzia paz e esperança, mas em outros, produzia ódio, raiva, rancor. Cada ouvinte decidiu o que fazer com as palavras. Hoje nós ouvimos que a palavra de Deus é vida e que a liberdade está em obedecê-la. E nós vimos também que não importa o tamanho da culpa, o tamanho do erro, da carga que você carrega, Cristo e a sua palavra viva podem te libertar desse fardo hoje, agora. Isso é real. O que você fará com as palavras que ouviu de Deus hoje? O que você fará com as palavras que você tem ouvido de Deus diariamente? Eu quero te convidar para aprofundar nessa experiência da palavra, que desde o início da criação desse mundo é transformadora e continua sendo. Quero te convidar para estudar com a gente. Provavelmente você recebeu um cartãozinho onde está escrito que a gente quer conhecer você, que a gente quer interagir mais, que a gente quer crescer juntos, relacionamento e entendimento da palavra de Deus. Se você tiver desejo de fazer isso com a gente, nós vamos ficar muito felizes. Então escreve seu nome, coloca o seu endereço ou o seu contato para a gente se comunicar e continuar crescendo juntos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você vá em paz e que a palavra dele possa tirar todo o peso de culpa que porventura esteja te afligindo. Ele é poderoso para fazer isso com a sua palavra. Vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei, te agradeço pela tua palavra, que traz liberdade para todas as opressões internas e externas da nossa vida. Dá liberdade a cada um de nós aqui, em Ti, no Teu Filho. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.
E depois do perdão, como será agora a caminhada? Tem alguma coisa que a gente precisa ser liberto ainda, depois que Deus proclama liberdade e culpa? Bom, sobre isso a gente vai conversar semana que vem. Tenha uma ótima noite. Foi bom estar aqui com vocês.